esta é a Ásia Central, uma área formada pela união do Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguizistão, Turquemenistão e Tajiquistão, que deveria ter sido hoje a superpotência mundial, porque durante milhares de anos esta área tem sido o ponto central da Rota da Seda. A Rota da Seda era, na realidade, a rota comercial que ligava a China ao Sudeste Asiático, ao Médio Oriente e à Europa Ocidental. Nessa época, a Ásia Central era tão importante que no século XIII, a cidade mais populosa do mundo era Marv, que fica no Turquemenistão e ficava mesmo no caminho desta rota comercial. Da mesma forma, as cidades do Uzbequistão, Samarcanda e Bukhara eram famosas em todo o mundo pela sua cultura, arte e arquitetura. Há 800 anos, a Ásia Central era uma potência que os mongóis chineses e o Império Persa tentaram controlar nos seus respectivos tempos, mas hoje esta Ásia Central tornou-se muito irrelevante e sem importância para a economia mundial, e a maior razão para isso é a sua geografia e os desenvolvimentos ocorridos no século passado. Há algumas coisas que tornaram esta encruzilhada do mundo tão irrelevante hoje. Embora esta área seja rica em muitos recursos naturais, se olharmos para a geografia da Ásia Central, é completamente sem litoral, e estes 5 países não têm acesso a nenhum grande mar. E depois, esta área fica entalada entre 3 potências mundiais, a Rússia, o Irão e a China, que continuam a influenciá-la em seu próprio benefício. Ora, a geografia desempenha um papel muito importante no sucesso econômico de qualquer país. O potencial agrícola daquele país, o acesso às suas rotas comerciais, protegendo-o dos inimigos, todas estas coisas definem a geografia. Se falarmos da Ásia Central, então cerca de 60% da sua área é deserta. 70% da área do Turquemenistão é o deserto de Karakum e apenas 20% das suas terras são adequadas para a agricultura. Da mesma forma, o Uzbequistão Ocidental também é completamente deserto. E é por isso que ambos os países são comparativamente pobres em relação aos seus outros vizinhos, especialmente o Cazaquistão, porque o lado norte do Cazaquistão é muito fértil para a agricultura, e aqui é cultivada erva que vai para todos os países da Ásia Central, mas o lado sul e oeste do Cazaquistão também é seco e infértil. Ora, a maior parte da população da Ásia Central vive aqui no sudeste, porque 2 rios passam por aqui. Um é o Amu-Daria e o outro é o Sir-Daria, e ambos os rios desaguam no Mar de Arol, presente na fronteira do Uzbequistão e do Cazaquistão. Agora deve estar a pensar que os terrenos em redor destes 2 rios seriam adequados para a agricultura, mas infelizmente não é assim. Na verdade, existe a Cordilheira Atla, no sul e leste da Ásia Central, que vai da China à Mongólia, Ásia Central e Rússia, e por causa desta cordilheira não sobrou nenhuma terra vazia e plana para cultivar qualquer cultura em toda esta área. Portanto, se observarmos, apenas 20 a 25% das terras da Ásia Central são adequadas para a agricultura, e é por isso que ninguém vive em toda esta área do Cazaquistão, Uzbequistão Ocidental e Turquemenistão, embora um pouco mais longe estejam a Rússia e a Ucrânia, cujas terras, aproximadamente 60 a 80%, são férteis para a agricultura. Esta é a razão pela qual, ainda hoje, 50% da população da Ásia Central vive em zonas rurais e está isolada do resto do mundo. Apenas pastam os seus animais nas suas terras e sobrevivem bebendo leite e comendo carne. Mas se olhar para o mapa da Ásia Central, verá o Mar de Aral na fronteira ocidental. Então, por que é que os países da Ásia Central não tiram partido disso? Para saber a resposta a isto, temos de entrar na história. Na verdade, todas as pessoas que vivem hoje na Ásia Central são turcos que migraram da Sibéria, do norte da China e do leste asiático há cerca de 4.000 anos e vieram para cá. Por volta do século VI d.C., estas pessoas estabeleceram aqui o seu império, que se estendeu desde o Mar Negro até a Mongólia. Depois, nos séculos VII e VIII, toda esta área, desde Amu-Daria até Sair-Daria, ficou sob controlo muçulmano. Estas são as mesmas áreas que hoje se designam por Uzbequistão, Tajiquistão e Cazaquistão. Depois, nos séculos 13 e 14, os mongóis capturaram toda esta zona, e durante muitos anos a Ásia Central manteve-se sob o controle dos mongóis. No século 16, quando o poder dos mongóis entrou em colapso, os impérios russo e chinês começaram a tentar assumir o controle desta área, e finalmente, em 1917, a União Soviética assumiu o controle de toda esta área. A primeira coisa que a União Soviética fez foi unir os 5 principais grupos étnicos que aqui vivem: cazaques, tadiques, turcomanos, uzbeques
tajiques e kirguizes em países. Dividiu. Ora, isto mostra quanta consciência a União Soviética tinha das realidades básicas que fez do grupo, que era maioritário em todas as áreas, um país. O maior erro da América no Afeganistão foi não ter consciência da realidade étnica local. Foi por isso que, em 2001, quando atacou o Afeganistão e derrubou o governo talibã, entregou o controle do Afeganistão ao povo tajique em vez dos talibãs. Embora os tajiques representem apenas 30% da população afegã e falem principalmente a língua Darhi, enquanto 50% da população do Afeganistão é pashtuns. O resultado disto foi que o governo do Afeganistão não conseguiu manter o seu controle sobre o povo do Afeganistão e, apenas um mês depois de a América ter deixado o Afeganistão, os talibã retomaram o controle do Afeganistão. A União Soviética dividiu esta área e também iniciou o desenvolvimento aqui, mas devido à ideologia comunista, começou a entrar em conflito com as pessoas daqui, porque a maioria da população aqui era muçulmana e os comunistas eram totalmente contra as ideologias religiosas. É por isso que construíram mesquitas e templos na Ásia Central durante muitos anos. Mantiveram as discussões fechadas e por isso houve confrontos sangrentos com a população local. Como resultado disto, muitos centro-asiáticos migraram para o Afeganistão, Médio Oriente e subcontinente. Aqui, a União Soviética percebeu que desta forma, o ressentimento entre os povos da Ásia Central aumentaria muito e seria difícil para eles assumirem o controle deste lugar, por isso começaram o desenvolvimento aqui e começaram lentamente a dar também relaxamento religioso. Ora, um facto muito interessante aqui é que hoje a Ásia Central é o maior produtor mundial de algodão e o seu crédito vai para a União Soviética, mas esta irrigação de algodão também causou muitas perdas à Ásia Central. De fato, para a irrigação do algodão, a União Soviética construiu canais desde o Mar de Aral até ao Uzbequistão, Turquemenistão e Tajiquistão, para que a água pudesse ser fornecida aos campos de algodão. Todo esse algodão ia daqui para a Rússia através de redes ferroviárias e de lá era exportado para o resto do mundo, mas a sua maior perda foi que devido à construção de tantos canais, a água do Mar de Aral começou a secar. E hoje, passados 100 anos, a situação é que o quarto maior lago do mundo se tornou um deserto. A União Soviética ganhou muito dinheiro com a exportação de algodão da Ásia Central durante 40 a 50 anos. Após o colapso da União Soviética em 1991, o controle soviético sobre os países da Ásia Central terminou, mas surgiram dois novos problemas para eles. Em primeiro lugar, a sua indústria tinha sido destruída devido a estar sob controle comunista durante anos e agora tinham de reconstruir a indústria e a economia. Devido a estes problemas econômicos, os governos não conseguiram cumprir e depois de 1990, uma tremenda guerra civil e instabilidade política começaram em muitos países da Ásia Central, como em 1990. Houve uma guerra civil no Tajiquistão e no Kirguizistão, e depois, em 2005, houve muitas revoltas no Uzbequistão, onde houve muitos combates entre o governo e os locais. E este processo ainda está em curso, e depois, estando entre as potências mundiais, a Ásia Central também é vítima de políticas de poder, como hoje 80% do gás natural da Ásia Central vai para a China e a Rússia, que desenvolveram eles próprios estes gasodutos, e é por isso que compram este gás destes países a um preço muito baixo. E agora, depois da guerra Rússia-Ucrânia, a China e a Índia importam agora principalmente gás de a Rússia, devido à qual a procura de gás natural na Ásia Central caiu drasticamente. Portanto, em suma, a Ásia Central tornou-se apenas um fantoche devido à sua geografia, história e dinâmica geopolítica atual, que as potências mundiais utilizam em seu benefício e depois deitam fora depois de cumprido o seu propósito. É possível que nos próximos tempos, se a Rússia e a China emergirem como potências mundiais, então talvez esta rota da seda se torne novamente importante e mais uma vez a Ásia Central se torne o centro do comércio e da cultura. Mas neste momento isso não parece acontecer antes, pelo menos dos próximos 10 anos. A geografia de qualquer país desempenha um papel superior a 50% no seu sucesso econômico. Há algum tempo, fizemos um vídeo sobre a geografia da América e contamos como a geografia da América teve um papel muito importante para a tornar uma superpotência mundial. É um vídeo obrigatório para todos. Estas são todas as fontes que consultamos para o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo de hoje, com certeza que faça like e subscreva o canal. Vemo-nos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!